eu, como boa professora, tenho que anunciar uma coisa a vocês, que como são crianças, ainda não sabem, mas tem que saber. Vocês todos vão morrer. Só a cabecinha. Episódio 37. Apareceu a Margarida, de Roberto Ataíde. Eu não ia fazer esse vídeo hoje. Hoje é sábado de Aleluia. Eu ia fazer um vídeo sobre Judas em Sábado de Aleluia, do Martins Pena. Porém, na quinta-feira, diante do contexto que nós passamos nos últimos dias, eu me encasquetei e falei assim, vou ler Apareceu a Margarida. Eu conhecia o contexto da peça, eu conhecia mais ou menos a trama, mas nunca tinha lido. Já tinha a peça, tinha um tempo e nunca tinha lido. Peguei o texto e é impossível eu não falar de Apareceu a Margarida. Parêntese histórico para a gente se situar aqui. O ano é 1970. O Brasil está sob a ditadura nojenta, fascista, opressora, assassina do governo Médici. Eu acho que é governo Médici, não tenho certeza. Mais um sujeitinho volta dos Estados Unidos, onde ele estava estudando. E aos 23 anos, Roberto Ataíde escreve a sua primeira peça, que é montada por ninguém menos que Aderbal Freire Filho e Marília Pera. Começou assim. Ele começou assim. Ele é filho de um cara que foi presidente da Academia Brasileira de Letras por 30 anos, então tinha contatinhos. Ele é primo da Bárbara Eliodora. Então assim, tinha contatos, as pessoas tinham contatos. Mas a peça foi lida por outras pessoas que não quiseram montar. Marília Pera pegou o texto e foi um desbunde. Essa peça eu quero falar sobre, eu acho, no meio dessa fala é capaz de eu descobrir outros aspectos, mas eu quero falar sobre dois aspectos principais. Primeiro, eu vou fazer um outro parêntese, antes, fazer um outro parêntese. Quando eu leio uma peça, e vocês vão ver aqui em todas as 36 outras peças que eu falei aqui, é raro que eu fale de uma peça que eu não queira montar. Ou como ator em cena, ou como diretor. Aliás, quase todas aqui eu quero montar como ator em cena. E uma coisa aqui pra nós, né? Pra vocês entenderem como é que funciona a minha cabeça. Quando eu leio uma peça, eu leio todas as personagens como se fossem escritas pra mim. Todas, não importa a personagem. Aquilo lá foi escrito pra mim e eu vou falar aquilo em cena. Essa é a minha relação com o texto teatral. Às vezes, eu percebo que aquela peça não tem nada pra mim e aí eu falo assim, eu dirigiria essa peça. Ou não tem nada no sentido de que eu não faria uma coisa tão boa, né? É esse o sentido. Porque sempre tem alguma coisa ali pra você, nas peças. Leiam peças. Isso aqui é o objetivo disso, né? Leiam peças. Defluir, desculpem. Voltando. Quando eu li Apareceu a Margarida, eu peguei, eu vou ser bem honesto aqui, eu serei bastante honesto. Primeira página de Apareceu a Margarida não me impressionou. Falei, por que será que essa peça foi um sucesso? Por que essa peça é tão doida? Por que todo mundo ama a peça? Por que ela é um dos textos brasileiros mais montados no mundo, com mais de 30 montagens só em língua alemã? Por que eu li há 2 semanas atrás, no máximo, que estão montando essa peça em Madrid? Por que essa primeira página aqui? Aí eu virei a página. Aí eu li a segunda página. Aí eu falei, entendi. Está aqui no texto. E o primeiro aspecto que eu vou falar não é o aspecto político da peça. Porque ela tem um aspecto político lá dentro. Primeiro eu vou falar do aspecto histriônico da peça. Eu li Apareceu a Margarida e não houve uma frase que eu não me imaginei falando na frente do público. Mas gente, não tem uma frase que não seja falável na frente do público e que eu como ator fique assim, eu tenho que falar isso, eu quero falar isso, pelo amor de Deus, deixa eu falar isso. Não pelo contexto. O contexto vai vir depois. Mas pelo sabor do texto. É um monólogo que uma personagem chamada Dona Margarida vai dar uma aula para um bando de crianças de 5ª série. Sei lá quantos anos tem uma criança de 5ª série, mas é uma criança de 5ª série. E você é mais inteligente do que uma criança de 5ª série? A Dona Margarida é, e ela é doida. Ela é doida. Ela muda de estado emocional. E a peça tem um humor tão delicioso. E
ela é ameaçadora, ela é psicótica, ela é sensual, ela é reprimida, ela lembra de coisas, ela deflui, como este vídeo. Este vídeo está ficando muito defluído por causa disso. Inspiração, é Dona Margarida baixando aqui nas minhas carnes, como eu queria. Mas continuei lendo. Falei pra mim mesmo, como Danilo. Falei assim, Danilo, você faria uma boa Dona Margarida. Você não faria uma má Dona Margarida. Existe, inclusive, uma montagem online, atual, de Apareceu a Margarida, com um ator no papel da Dona Margarida. Acho que chama Todos Querem Ser Dona Margarida, que é uma coisa que a Dona Margarida fala no texto. Mas Danilo, você sabe. Você, Danilo, sabe, eu dizia para mim, que existem duas pessoas que fariam esta peça muito melhor do que você. E aí, eu engoli meu ego. E venho aqui dizer pra vocês. Uma delas eu não vou revelar, porque essa é atriz, e eu tenho certeza que quando ela ler o texto, ela vai querer montar, e eu vou convencer ela que eu vou dirigir. A outra pessoa é a Inha. Meu Deus do céu, como a Inha seria uma Dona Margarida perfeita. Eu não consigo expressar pra vocês a perfeição que seria a Inha como Dona Margarida. A Inha, pra quem não sabe, é a minha irmã, Daniela. A Inha é a segunda pessoa do Fruta Bruta. Fruta Bruta é uma empresa familiar. Só que ela não aparece aqui porque ela não é atriz. Ela é artista plástica, ela é escritora, ela não gosta de dar as caras aqui pro público. Então talvez vocês não conheçam a Inha, mas a Fruta Bruta não sou só eu. A Fruta Bruta somos eu e a Inha. E a Inha não é atriz, mas vocês façam pressão. Vamos dar aqui uma de Dona Margarida. Dona Margarida fala que é ela que manda. É ela que manda e tem que ser obedecida. Vamos dar uma de Dona Margarida. Vamos escrever aqui embaixo. Inha, faça a Dona Margarida. Seja a Dona Margarida, por favor, Inha. Se a Inha topar, eu nem vou falar com a outra atriz. A Inha já é a Dona Margarida. Na minha cabeça, a Inha já é a Dona Margarida. Porque em algumas conversas entre eu e a Inha, as transições de emoção, quando ela tá fazendo alguma graça, ela faz uma transição de uma emoção para outra tão limpa, que eu jamais vi na minha vida alguém conseguir. A Inha faz que é assim, perfeito, é perfeito. E o texto é todo isso. É a Dona Margarida transicionando de uma emoção para outra num frenesi. E isso para um ator é de um histrionismo, é de um exibicionismo cênico, Olha, Inha! Realize este sonho meu, Inha. Eu sou seu irmão, realize. Segundo aspecto da peça, refere-se ao texto em si. Lembrem, a peça foi montada durante a ditadura do Médici. E a peça conta a história de uma professora fascista, opressora, mandona, que ameaça as crianças da quinta série de morte. É impossível esse texto não ter ressonância com a época em que ele foi montado, certo? Como que ele foi montado? Aqui, ó, historinha entre nós aqui, hein? No dia da estreia para censura, as peças tinham que ser estreadas para censura, naquela época nojenta que o Brasil passou. No dia da estreia para censura, o pai do Roberto Ataíde, imortal da Academia Brasileira de Letras, chamou um bando de imortais para assistirem junto com os milico. Os milico ficaram com vergonha, não censuraram a peça, deixaram a peça aí do jeito que ela era. Passou 15 dias, os milico fecharam a peça e obrigaram a ter cortes. Coisas pelas quais já passamos. A peça tem um contexto político profundo. O pior, ou o melhor, ou o mais estranho. Escolham o adjetivo que lhes causar mais gosto. Roberto Ataíde afirma que ele não escreveu uma peça política. Ele escreveu uma peça sobre uma professora autoritária. Calhou que o autoritarismo dela reflete-se no mundo inteiro, porque autoritarismo e fascismo é igual em qualquer lugar do mundo. Não importa se seja uma sala de aula ou um país. Diz que o Roberto Ataíde era até meio amigo dos milico, então assim, não sei isso. Diz que a peça, hoje,
nessa ressurgência ignóbil da direita, a peça tem um frescor, uma vida, que ela nem precisa falar sobre um país autoritário, ela pode ser montada dentro de uma democracia, porque opressão, essa coisa, esse nojo, essa vontade de mandar e de destruir o outro, existe, a gente sabe que ela existe. E na peça isso é muito claro. Mas, que peça? Eu li essa peça na hora, sabe quando que é na hora? É na hora. No meio da peça tem um momento que a Dona Margarida vai explicar para as crianças o que é micróbio. E ela compara micróbio a vírus. E ela fala que vírus mata. Pandemia, minha gente. Hoje é dia 3 de abril de 2021. Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de um governo fascista. E outra coisa, as aulas da Dona Margarida, quando ela explica o que é uma matéria, quando ela explica o que é a biologia, o que é a história, o que é a matemática, a explicação da história para mim, é perfeita. Ela diz que a história ensina que todo mundo quer mandar no outro, todo mundo quer ser Dona Margarida. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eu só preciso reafirmar. Inha e vocês, sejam Dona Margarida. Obriguem, comentem aqui embaixo. Inha, seja Dona Margarida nos palcos. Nos palcos. Só nos palcos.